Salve, galerinha! Hoje é dia de sociologia. Nós vamos falar sobre a teoria da dependência, também chamada de teoria do subdesenvolvimento, ok? Vamos entender o que é essa teoria e como ela surgiu. Antes disso, vamos entender mais ou menos como funciona o capitalismo. O capitalismo vai ser um modelo econômico onde a gente tem períodos de crise e períodos de grande desenvolvimento. Isso é normal dentro do capitalismo, ok? E aí, o que seria um período de crise? Esse período de crise é quando as taxas de lucro, as taxas econômicas estão baixas, próximos a zero ou até mesmo negativas, ok? E o que é esse grande desenvolvimento que eu falei para vocês? É quando a gente tem um crescimento econômico e esse crescimento econômico vai implicar na melhora na qualidade de vida das pessoas. Então, por conta desse crescimento econômico, nesse boom, a gente vai ter uma vida melhor. As pessoas vão conseguir ter uma qualidade de vida melhor, tá? Ok, vamos agora voltar um pouquinho e falar sobre história. A gente precisa observar que dentro do século XX, a gente vai ter acontecendo ali algumas crises. Por exemplo, temos a crise de 1929 e vamos ter a Segunda Guerra Mundial, tá? E aí, por conta dessas crises, a gente vai ter modelos surgindo que vão buscar a maximização desse período, de desenvolvimento. Ou seja, eles querem que esse desenvolvimento, que é normal dentro do capitalismo, dure mais. Então, eles vão criar modelos para que isso aconteça, ok? Modelos econômicos. Um desses modelos vai ser o cepalismo, tá? O que é a Cepal? A Cepal vai ser criada no ano de 1948 dentro do Chile, com uma grande participação e ativismo de Raul Prebisch, tá? Que é um argentino. O que acontece? O que significa exatamente CEPAL? É uma comissão econômica para a América Latina e Caribe, ok? E o que eles buscam? Soluções para os nossos problemas, soluções para os problemas sociais, econômicos, políticos dentro da América Latina. Porque esses modelos de desenvolvimento que surgiram após grandes crises dentro do século XX são modelos todos vindos da Europa. Então, as pessoas aqui começam a pensar em algo que seja voltado para o nosso desenvolvimento, para os nossos problemas específicos aqui dentro da América Latina. Então, é aí que vai surgir o cepalismo. Como eu disse, a Cepal vai ser criada. E qual a grande ideia de tudo isso, né? Primeiro, a gente vai ter criado um livro, né? Prebisch vai escrever um livro que vai ser inclusive apelidado de Manifesto Latino-Americano, né? Uma grande brincadeira ali com o Manifesto Comunista de Marx e Engels. E qual é a grande ideia ali? A gente vai ter uma divisão do mundo. Eles vão fazer uma divisão do mundo entre países do centro e entre países da periferia nesse mundo capitalista, nesse contexto capitalista. Os países do centro são aqueles países que conseguiram se desenvolver industrialmente muito bem, ou seja, eles chegaram primeiro na corrida industrial. E quando a gente fala dessa periferia, nós estamos falando de países que demoraram para entrar nessa corrida industrial, ou seja, não se industrializaram tão bem e estão atrasados, vamos dizer assim. E aí, eu nem preciso dizer para vocês que em 1948 o Brasil se encaixava perfeitamente nesse contexto da periferia, em ser um país de periferia. Só que aí, observando tudo isso, essa divisão desses países, a gente precisa pensar que havia uma relação amigável, sim, entre países do centro e países da periferia.
Porém, quando a gente fala economicamente, não era tão amigável assim. Então, era amigável na política, era amigável na maneira de se tratar, porém, economicamente, não era bem assim que acontecia, tá? E aí, os países, por que que não acontecia? Vamos entender por que que não era amigável economicamente. Porque os países do centro, eles ofereciam os produtos industrializados com um alto valor agregado, enquanto os países da periferia ofereciam as matérias-primas. E as matérias-primas eram oferecidas a um baixo valor. Então, percebam essa disparidade, essa diferença entre os países do centro e os países da periferia, desculpa. Então, os países da periferia vão continuar pobres, vão continuar sendo dependentes econômicos e também tecnológicos desses países do centro. É isso que eu quero que vocês entendam, tá? No próximo vídeo a gente continua.